Karnal, você já falou aqui várias vezes sobre quanto tempo demora para a gente criar o hábito. Tem aquela teoria dos 21 dias? Acho que a gente precisa entender a estrutura do hábito. O livro O Poder do Hábito se tornou um best-seller, fala da deixa do hábito e da recompensa. Eu acho que certamente vai variar de pessoa para pessoa, mas o cérebro é uma máquina programável. Então, eu posso programar bons e maus hábitos, porém, o mundo não é uma máquina programável. Então, eu posso mudar minha atitude diante do mundo, meus hábitos alimentares, eu posso ter uma série de procedimentos que certamente influenciam diretamente na minha vida, mas não vamos nos esquecer que o mundo não é programável. Agora, a ciência, desde Pavlov na Rússia, o behaviorismo americano, todo o comportamentalismo, tem muitas evidências que você pode criar, inclusive necessidades positivas. Você pode criar hábitos que no início eram desagradáveis e com o tempo você vai ter dopamina, adrenalina, todas as coisas derivadas daquilo que antes você evitava. É só uma questão de hábito, mas existe o mundo e este mundo não é programável. Mas sabe o que eu fico pensando? Que em alguma medida o que nos importa é a nossa experiência do mundo, então a nossa relação com o mundo. O mundo existe e muitas vezes existe de maneira absolutamente distante da gente. A gente sabe que eu nunca vi uma geleira de perto, eu sei que elas existem, mas eu não tenho nenhuma relação com a geleira. A geleira não me provoca nenhuma sensação porque eu não estou interagindo com esse mundo que está lá, existindo no lugar dele. Então, acho que a gente pode pensar no a gente mudar e mudar o mundo no sentido de mudar a nossa experiência a partir da nossa relação com um dado sobre o qual a gente não tem controle. E isso faz diferença, porque a forma como a gente experiencia o mundo, que não está sob nosso controle, se altera muito significativamente. E aí a gente vai mudar a nossa experiência e, enfim, algumas coisas que a gente também considera como mundo e que não são um mundo como dado, né? A forma como as pessoas se relacionam. Então, os dados da cultura, por exemplo, às vezes a gente confunde o que é cultura, o que é o mundo. Então, aquilo que é criação do homem, a gente pode alterar. Então, aí, alterando o nosso comportamento, a gente pode mudar a forma como as pessoas se relacionam, como o mundo se organiza. Então, a nossa experiência vai mudar substancialmente. Eu tenho dificuldade de clareza mental, porque eu fico hipnotizado pela arte cinética da roupa da Gabriela. Ela usa pouco a mão, e né? ela fala e eu acompanho a arte cinética. Ela usa pouco a mão. Mas eu vou usar o exemplo excelente da Gabriela. A Gabriela não conheceu geleiras. Ela vai se programar mentalmente, um hábito. Ela vai pensar numa data que ela possa viajar até o glaciar Perito Moreno, que é um dos mais próximos que nós temos aqui na América do Sul, ou ela vai para um outro lugar. Então, ela vai mudar uma série de questões para se programar, para conhecer geleiras, depende dela. Agora, se não for rápido, ela não vai conhecer. As geleiras estão retrocedendo rapidamente. Isso é aquecimento global e não depende da minha posição diante do mundo. Mas a gente pode mudar a partir da alteração dos modos de produção. Exato. Então, já fica lá. A gente pode mudar o futuro. A gente vai falar sobre consumo também aqui ao longo do programa. Gabi, outra coisa que você sempre fala aqui pra gente é sobre como é importante estabelecer metas possíveis de serem atingidas. Sim. Por quê? Pra gente criar um hábito, primeiro a gente precisa entender que no começo vai ser difícil, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala assim, amanhã eu vou pra academia. Foi muito difícil, não vou mais. Então, tem um tempo, né, até que de fato aquilo vire parte do seu dia a dia. Sim, e acho que a gente precisa ter consciência de várias coisas. A primeira coisa é que não adianta nada ser um hábito, quer dizer, não adianta nada, mas é mais difícil se for um hábito imposto. Se você se convence de que a adoção daquele hábito, se convence verdadeiramente, profundamente, de que aquele hábito vai significar uma melhoria na sua vida, esse já é um primeiro passo. No segundo momento, o Dan Ariely, que escreve sobre comportamento humano, fala disso, eu gosto que ele faz um paralelo com o foguete. O que o foguete precisa para sair da atmosfera? Ele precisa do impulso, da explosão, mas ele precisa também diminuir o atrito. Então, a gente precisa criar as condições para que a manutenção daquele hábito aconteça de maneira mais fácil, porque a gente tem uma tendência, e o Karnal pode explicar em termos evolutivos, de poupar energia. Se for dar muito trabalho incorporar aquele novo hábito na nossa rotina, a gente tende a desistir no meio do caminho. Então, a gente precisa do impulso, a gente pode entender essa explosão, o impulso como a motivação. Por que é que você quer mudar? E aí você tem o trabalho de convencimento e depois você vai diminuindo a aresta. Sabe aquela história de que se você quer ir para a academia, você precisa ter a roupa da academia no carro? Porque senão você desiste? Você precisa fazer exercício em qualquer lugar, porque senão você arruma desculpa? É isso, você vai aparando as arestas, vai tirando a dificuldade adicional. Quanto mais fácil for incluir na sua rotina,
mais fácil vai ser cultivar o hábito.